Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar com as nossas videoaulas, né, do período de quarentena. E a videoaula de hoje eu vou falar sobre desenvolvimento. Como construir um desenvolvimento, quais são os elementos necessários em um desenvolvimento para uma redação nota 1000 do Enem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a redação do Enem, a dissertação no geral, né, qualquer dissertação no geral, ela precisa obrigatoriamente de 3 elementos, né? 3 elementos que é introdução, que vocês já sabem, desenvolvimento e conclusão. Na introdução que a gente trabalhou na aula passada, né, na videoaula passada, eu trouxe 5 maneiras de introduzir um tema para vocês, então 5 maneiras de introdução. Na introdução eu tenho um elemento específico. Esse elemento eu chamo de tese. A tese é a opinião de vocês sobre esse determinado tema. Então, a tese é a parte mais importante do texto, porque é onde traz opinião. Lembrando que a dissertação, ela é um texto que você precisa se posicionar. Então, não pode ser uma coisa, comum, né, que todo mundo pensa igual. Pode até ser uma coisa que todo mundo pensa igual, desde que você tenha argumentos consistentes. E onde a gente vai colocar esses argumentos? No desenvolvimento. E aí a gente vai precisar de estratégias argumentativas, que lá pra frente eu posso criar trazer uma outra videoaula explicando sobre estratégias argumentativas. Então, só recapitulando. Na introdução, eu preciso ter uma tese. Essa minha tese é a minha opinião sobre o texto. Eu sempre falo em sala de aula que depois da tese, depois de eu afirmar, eu sempre coloco pois. O pois 1 e o pois 2. O que são esses pois? Exemplo, o Brasil é um país em que existe a persistência da violência contra a mulher. Essa é a minha tese. Pois, por que tem essa persistência? O meu pois 1 é o meu argumento 1. Pois, o meu pois 2 é meu argumento 2. Um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente está falando de agrotóxicos. Então, vamos lá. A minha tese seria assim. Os agrotóxicos trazem malefícios ao país, pois, olha só, pois interferem na saúde e na agricultura. Então, na saúde é meu argumento 1 e na agricultura é meu argumento 2. Obviamente que quando eu desenvolver o meu texto, o meu desenvolvimento 1 vai falar sobre os malefícios do agrotóxico na saúde e o meu desenvolvimento 2 vai falar sobre os malefícios do agrotóxico na agricultura. Deu para pegar mais ou menos? Então, vamos lá. O que é que eu preciso ter nesse desenvolvimento? Tá, professora, a gente já sabe que o desenvolvimento, ele vai aprofundar a tese, né? Eu tenho uma tese, essa minha tese eu desdobro em 2 argumentos e o desenvolvimento vai aprofundar essa tese. Só que a gente não vai começar de qualquer maneira o desenvolvimento, beleza? O desenvolvimento, normalmente, ele tem 3 ou 4 pontos, né? 4 períodos, né? Lembrando que pode ter aí 5 a 7 linhas, 8 linhas. Professora, posso fazer um pouquinho mais? Pode, mas cuidado para o texto não ficar muito discrepante. Então, eu sempre recomendo que faça 7 linhas na introdução, 7 linhas no desenvolvimento 1, 7 linhas no desenvolvimento 2, e aí pode ficar um pouquinho maior para a conclusão, porque ela precisa resolver os problemas, e são 2 problemas. Beleza? Mas outro vídeo a gente trata sobre isso. Vamos tratar agora do desenvolvimento. O que é que eu preciso ter no meu desenvolvimento? Primeira coisa que eu preciso ter é o meu tópico frasal. E da onde é que nasce esse meu tópico frasal? O tópico frasal, ele vem justamente da tese. Lembra aquele pois 1 que eu falei? Pois é, esse pois 1 e o pois 2 é o tópico frasal de vocês. Então, eu preciso ter um tópico frasal importantíssimo. Eu preciso exemplificar esse meu tópico frasal, que aí entra o meu repertório sociocultural. De que maneira eu vou exemplificar? Eu vou trazer uma série, eu vou trazer um dado estatístico é importante nesse momento do desenvolvimento, eu vou trazer uma figura que represente autoridade para o tema que eu estou falando, então, sei lá, um psicólogo, um médico, né, alguém do governo, alguém que represente uma autoridade dentro daquele tema que eu estou falando. E eu vou trazer, que é a parte mais importante, a minha conclusão, que eu chamo de marca de autoria, né, sobre o meu tópico frasal e a exemplificação. Como é isso, professora? Para vocês fazerem a conclusão, vocês têm que ter 2 coisas em mente. A primeira coisa,
já coloquei meu tópico frasal, já coloquei a minha exemplificação, aí eu vou pensar, né? Vou me questionar. Eu penso o que sobre isso? O que é que eu penso sobre esse assunto? E depois eu vou me questionar novamente. Tá, eu penso X, mas por que eu penso X? Ok? Então, eu penso o que e por que eu penso o que eu penso. Deu para pegar mais ou menos? E aí, claro e evidente que vocês vão organizar isso no papel antes de passar, de fato, para a redação. Eu vou ler aqui para vocês um exemplo de uma redação nota 1000 de 2018 e aí vocês vão perceber, tá? O advento da internet, introdução, tá? O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, olha lá a tese, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então, olha só meus dois posts. A negligência por parte do governo e a mentalidade individualista dos empresários. Aí eu vou trabalhar o desenvolvimento. Vamos lá no desenvolvimento, que ele precisa começar o tópico frasal dele falando sobre a negligência do governo. Vamos lá. Em primeiro lugar, olha, sempre tem que colocar um conectivo, né? Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e manipulações do comportamento na rede. Essa frasezinha é o desdobramento da tese dele. Aí ele vai colocar um exemplo. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Ele já está iniciando a marca de autoria. Por que não ocorre no Brasil? Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, ele apresenta o tópico frasal dele, que foi o desdobramento da tese. Ele apresenta uma exemplificação e ele não para por aí. Ele precisa explicar essa exemplificação. Isso é a marca de autoria. O que acontece com muitos de vocês é que vocês param na exemplificação. E aí não fica a marca de autoria. Então, sempre lembrando o que eu penso sobre o assunto e por que eu penso sobre o assunto, aí dá para criar uma marca de autoria muito bacana. Beleza? Eu vou deixar aquele mesmo tema da semana passada para vocês fazerem de desenvolvimento e a gente vai construindo pouco a pouco, ok? Espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível, né? Espero que esse período de quarentena passe logo, né? Eu sei que vocês com certeza estão morrendo de saudade da sala de aula, assim como eu também estou, e a gente se encontra o mais breve possível. Então, por favor, façam a parte de vocês, cuidem da higiene, da mesa de estudo, do celular, das mãos e não saiam de casa. Beleza? Até a próxima.